Existem algumas polêmicas que envolvem a sua candidatura agora, né? E isso coloca, já vem de muito tempo, desde as condenações ao Lula, e todo o esquema de corrupção da Lava Jato, sempre houve acusações à sua figura como um juiz que perseguiu politicamente, essa figura ilibada e incorruptível que foi Luiz Hum. Inácio Lula da Silva, não é? E assim, eu li a sentença, eu li todo o documento, muito grande por sinal, então assim, a pandemia nos deu um tempo livre para muita coisa, e fui plenamente convencido das provas colocadas ali da condenação do Lula. Isso é um ponto que creio que somos concordantes nesse sentido. Mas houve muitas acusações de que existia uma busca de capital político em cima disso, e essas acusações ganharam peso quando você primeiro entra no ministério do Bolsonaro, e em segundo lugar agora se candidata à presidência, né? Como é que é ver a sua história como juiz, né, que trabalhou, que se dedicou, é concurso público, é estudo, é um trabalho extremamente árduo, agora ter que lidar com toda a baixaria do jogo da política, das acusações, de procurarem e caçarem cada vez mais formas de prejudicar a sua imagem, coisas assim. Esse é um problema que a gente tem hoje em dia, que é esse terreno fértil da mentira. Eu sempre trabalhei com a ideia de que a verdade, né, é algo poderoso. E as pessoas percebem a verdade. Elas acabam sendo enganadas durante muito tempo, mas quando elas ouvem a verdade, elas têm a capacidade de compreendê-la. Então a gente tem que colocar a bola no chão, né, com aquela expressão que o pessoal, e ver os fatos. Os fatos, o que os fatos dizem? Tinha a Petrobras, tá? E a Petrobras foi saqueada, foi roubada durante o governo do PT. Tá? Diretores nomeados pelo Lula, inclusive, ficaram lá por mais de 10 anos e eles tinham uma função de arrecadar subornos, propinas dessas grandes empreiteiras. E dividiam lá entre eles, enriqueciam, dividiam entre políticos e que enriqueciam e financiavam ilegalmente eleições. Tá? Esse é o esquema criminoso que ninguém diz que não existe. Tá? Isso é uma coisa assim dada pela história. O PT quer enterrar isso, mas tem as provas que são cabais. Um gerente que devolveu 100 milhões de dólares. A Petrobras, que já recuperou 6 bilhões de reais, que entrou nos cofres dela, dados oficiais. Tá? Então, de onde veio esse dinheiro? As empreiteiras que confessaram, que pagaram suborno, que resolveram colaborar depois de muita relutância. Então, assim, ou a gente acredita numa teoria da geração espontânea da corrupção, ou isso tem agentes que a realizaram. Tá? Infelizmente, Iago, o que a gente viu, principalmente depois de 2018, foi uma reação muito forte do sistema político. Na verdade, começou antes. Começou ali em 2016. Mas depois de 2018, quando a Lava Jato começou a sair das páginas dos jornais, porque qualquer investigação tem começo, meio e fim, e ela começou a diminuir o volume de operações, o sistema político começou a reagir. E a gente está voltando, infelizmente, naquela velha lógica que se você é poderoso, a lei não se aplica para você. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem que ter um país diferente. Então teve, nessa esteira, diversas derrotas do combate à corrupção. Não foram derrotas da Lava Jato. Foram derrotas do combate à corrupção. Inventam um monte de mentiras. Eu fui ao governo, e tenho falado isso repetidamente, eu fui ao governo porque eu acreditava, tá, que eu poderia consolidar o combate à corrupção em Brasília. E quando eu percebi que, como mais 50 milhões de brasileiros, eu tinha sido enganado, quando eu me desapontei, eu saí. Né? Mas eu sempre fui fiel. Do primeiro dia que eu entrei no governo ao último dia que eu saí, eu sempre fui fiel àquilo que eu defendi. Tá? Agora eu estou vindo para esse projeto político. Eu não consigo aceitar o Brasil com Lula e com Bolsonaro. Eu acho que isso é uma tragédia. Eu não consigo aceitar essa falta do crescimento econômico, as pessoas passando fome, passando dificuldades com fila do osso. Eu não consigo aceitar esse país com privilégios, né? Inclusive privilégios de impunidade da classe política. Então eu quero um país diferente e vim lutar, vim brigar por isso. Tá? E veio com muita tranquilidade, porque eu tenho assim a consciência tranquila de tudo que eu fiz na minha vida. Bateu um arrependimento de ter largado a magistratura para compor o governo Bolsonaro?
Arrependimento não, Iago. Veja bem, o presidente acabou de ser eleito em 2018. Vamos voltar o relógio lá para 2018. Não vamos olhar o Bolsonaro com o que a gente sabe hoje. Uhum. O presidente foi recém-eleito. Havia toda uma energia cívica no ar, tá? Principalmente por conta da derrota do PT. Havia todo aquele legado da Lava Jato que mostrava que o combate da corrupção é possível. E o presidente te convida para ir ao governo e consolidar esses avanços. Pode dar errado? Pode. Tem uma chance de dar certo? Tem. Se alguém me disser que não tem uma chance de dar certo em 2018, né, que não tinha essa chance, que a gente não tinha oportunidade de construir lá em Brasília essa consolidação, que a gente também não podia fazer outras coisas relevantes, e a gente fez. A gente combateu a criminalidade organizada e a violenta, obtendo resultados muito exitosos lá em 2019. Caíram os assassinatos em 22% em 2019 em relação a 2018. Combatemos lá o PCC, todas essas organizações criminosas com afinco. Então, eu não me arrependo. Eu posso dizer assim, não sou arrependido, mas estou desapontado. Como os milhões de brasileiros que votaram num governo que prometeu, cujo presidente prometeu e não cumpriu. Aliás, fez o contrário do que havia prometido. Ajudou a desmantelar o combate à corrupção. Ele é o principal responsável pelo ressurgimento do Lula, porque ao enfraquecer o combate à corrupção para proteger a família, ele acabou abrindo a porteira para todo mundo. Tá? E está nos entregando hoje um país com estagnação econômica. Sem entrar, né? E aí a gente pode responder numa outra pergunta, sem entrar no desastre que foi o combate à pandemia pelo governo federal. Então, assim, como a maioria dos brasileiros, eu infelizmente estou desapontado, mas não arrependido, porque eu acreditava que tinha uma chance de dar certo.